Melhor ir pelo seu mesmo. E isso vai levar a gente para a próxima notícia. Por favor. Pananã. Pera aí. Fale-me um pouco mais da notícia para que a gente possa chamar o GC para a tela. Sobre voto útil. Uhum. Lula e Bolsonaro apostam em estratégia, né? Eu tenho a leve impressão de que eu acabei excluindo esta notícia daqui. Coisas que acontecem. Mas você fez isso? Bah. Ui. Vamos ver se eu consigo salvar você aí. Não, mas pode deixar porque a gente vai comentando sobre isso. Não, eu vou lhe mostrar agora. Eu vou mandar essa notícia para você agora, quer ver? Mande. Vai acontecer uma mágica graças a um negócio chamado iOS. Você vai aprender agora. É a notícia de... É a primeira notícia, Do né? voto útil. Tá, beleza. Você vai apertar na barra de endereço aí do iPad lá em cima e você vai colocar, você vai apertar de novo aí no endereço, vai aparecer colar e ir. Pronto. Caralho, você é o bichão mesmo. Já né? foi? Foi. Aí, garotinho do samba. Porra. Uma aula aqui de... Conte-me mais sobre isso do voto útil, as estratégias. O que é... Vamos ler a thumb da favor. notícia. Lula e Bolsonaro apostam em estratégias diferentes para atrair voto útil. O que é voto útil? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Eu vou dizer para você com 2 palavras, uma definição muito básica, direta, extremamente sincera do que é voto útil. Porra nenhuma. Voto útil não existe. Perfeito. Simplesmente não existe. A eleição ela é definida em 2 turnos por um simples fato de no primeiro turno você ter uma pluralidade de candidatos e que no segundo turno isso vai se afunilar e aí você escolhe ou por exclusão ou por afinidade dentre aqueles 2 ou você mantém o seu voto, enfim. Mas se fosse para a gente definir apenas entre 2 candidatos, a gente não teria uma pluralidade de partidos, a gente não teria uma É assim mesmo. pluralidade de candidatos e a gente não teria 2 turnos na eleição. É bem simples. Papo de voto útil de, vota no Lula, não vota no Ciro, vota no Lula para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Amigo, se falta 2% só agora, disputa, no segundo turno, problema nenhum não. Vocês não vão ganhar? Não tá com 40 e tantos por cento, falta 2% só. Você não quer emoção, não, é? Não, mas é pra Segundo derrotar o turno é emoção. fascismo. Cara, voto útil é argumento de quem não consegue convencer na ideia, de quem não consegue justificar. Então, assim, em vez de chegar, não, vota no Lula porque ele tem o melhor projeto econômico, ou vota no Bolsonaro porque ele defende Deus, pátria e família. Eles vão dizer, não, vota nesse pra derrotar tal inimigo que é o suposto inimigo em comum. Ou seja, eles apelam porque no argumento, na ideia, na convicção, eles não passam. E não passam pelo simples fato de que não tem. O Lula não tem um plano econômico, não sei se você viu a entrevista dele na CNN com o William Vac, que foi uma piada. Foi uma piada. Viu a partezinha sobre isso aí. O William Vac falando, não, porque os números, ele me dê esses números. Aí Ele fez, procurando papel. tá bom, os números são esse, esse e esse. Não, não é verdade. É verdade sim, amigo, isso é domínio público. Isso é domínio público. Qualquer pessoa que chegar, der um Google, falar, tal coisa. O Lula entrou, tinha quantos por cento de inflação, quantos por cento de endividamento, quantos por cento de cada coisa. Cara, a gente volta pra aquela... Você vê como uma notícia vai puxando a outra, né? A gente volta pra aquela conversa de... às vezes, a notícia ela é distorcida, ou os dados eles são distorcidos de uma forma que você não tá mentindo, mas você não tá falando toda a informação. Então, existe uma omissão. Existe uma omissão, mas tudo é uma questão de perspectiva. Por exemplo, acho que daria até tudo é uma questão de perspectiva. Perfeito. Já tá ficando bom esse negócio de corte você também. Estamos aprendendo. E aí o que acontece é mais ou menos o seguinte. Vou citar um exemplo de Tarcísio. Tarcísio, ele parou... ele diminuiu, na verdade, os investimentos em portos. Porto de Santos, ele diminuiu o investimento. Veja, o Porto de Santos é o porto que escoa toda a produção brasileira de comida, de commodities, do que você imaginar para fora do país. Você ouvir que alguém tirou investimento dali,
soa ruim, Uhum. obviamente. Você fala, peraí, isso aqui é um meio necessário para a gente conseguir ganhar mais dinheiro, crescer o PIB, desenvolvimento econômico. Você está tirando investimento aí, mas ele tirou investimento, os investimentos foram diminuídos pelo simples fato de que ele não precisava mais botar dinheiro, porque o porto estava se sustentando sozinho. É o mesmo dado, mas a informação ela estava incompleta. Eu estou mandando menos dinheiro, é ruim. Ah, mas eu estou mandando menos dinheiro porque não está sendo necessário botar mais dinheiro. Ah, então é bom. Uhum. Esse dinheiro ele pode ser investido em outro lugar. Entende? Então, Foi uma omissão estratégica para... aí você pega a mesma satisfazer informação e você um consegue lado. ter duas narrativas diferentes. Uhum. A mesma coisa é a questão do Lula com a dívida externa. É consenso e todo mundo escuta que o Lula fala, não, porque quando eu fui presidente do Brasil, eu zerei a dívida externa do Brasil, ou diminuí muito a dívida externa do Brasil. Só que o que é que o Lula fez? Ele zerou? Não sei se zerou, mas diminuiu bastante. Isso é verdade? Isso é verdade. Soa bem? Soa muito bem. Mas como é que ele fez essa diminuição? Ele pegou... Ele tinha Quais foram as consequências para reduzir a dívida Exatamente. externa? Ele tinha um empréstimo com a FMI, com uma taxa de juros. Ele fez um empréstimo com os bancos brasileiros, numa taxa de juros muito mais elevada. Então ele pegou um dinheiro que ele ia pagando de forma barata, pegou um dinheiro caro para cobrir. Então, imagine que é o seguinte. Peguei dinheiro com a agiota, 1.500 conto. Aí, e vou ter que pagar 2.000. Aí eu chego num banco e faço, pô, não tô conseguindo pagar esse agiota de 1.500, eu vou ter que pagar 2.000. Aí chego no banco, pego os 2.000, só que em vez de pagar 2.000 pro banco, eu vou pagar 2.500. Então ele só fez aumentar a dívida. A gente deixou de ter uma dívida externa, mas a gente tem uma dívida interna, Uhum. gigantesca. No momento é bonita, zeramos a dívida externa, mas a gente criou uma dívida muito maior. Então volta para aquela questão. Quando a gente olha só uma perspectiva, pode parecer bom, pode parecer ruim, mas quando a gente olha a informação como um todo, e aí o fluxo de quanta informação chega para você é onde você começa a nivelar as narrativas.